Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nessa tarde estamos aqui. Quero agradecer a vocês que já compartilharam os meus vídeos, né? Você que já ouviu alguns vídeos do canal. Quero aí agradecer a vocês, todos vocês que já são inscritos e que compartilham e que vocês que têm meditado nos vídeos. Quero agradecer as suas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus continue prosperando a vida de vocês. Quero também continuar pedindo a vocês que vai ouvir esses vídeos, que entra nesse canal. Esse canal ele é um canal proposital para pregar a palavra de Deus. Pode vocês acompanhar aí o canal, veja como que funciona. E Deus continua prosperando as suas vidas, abençoe seus familiares, tá bom? E nessa tarde eu quero hoje meditar com vocês uma palavra aqui que é importante para todos nós. Nós temos aqui um tema: o maior pregador da história, ou seja, o maior pregador do mundo. Quem será o maior pregador do mundo? Nós iremos ler um versículo da palavra de Deus que está aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 7, e o versículo de número 46, para nós tomar por base. E o nosso tema é esse: o maior pregador do mundo, que vocês vão ver agora. Nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, em João 7, o versículo 46. Respondeu os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, respondeu os soldados: nunca homem algum falou assim como este homem. Está entendendo? Então, aqui está a palavra de Deus, aonde nós iremos tomar por base, e nos traz aqui o título da palavra de Deus, que é o nosso tema: o maior pregador da história, ou seja, o maior pregador do mundo. Então, vamos continuar pela nossa introdução, dizendo a Bíblia. Este texto sagrado revela o momento em que os guardas foram prender Jesus por ordem das autoridades judaicas e desistiram de cumprir o mandado de prisão após ficar maravilhados com a pregação de Jesus. Jesus é o maior pregador da história. Ninguém jamais pregou como ele. Jesus é o maior mestre da história. Ninguém jamais ensinou como ele. Jesus é maior do que todos os mestres e ensinador da história. Vejam bem que o nosso tema é o maior pregador da história, ou seja, o maior pregador do mundo. E a Bíblia está dizendo que Jesus é essa pessoa é o nosso Jesus, o nosso mestre. Jesus é o maior pregador do mundo. Então, nós iremos dar início agora. Jesus é o pregador mais sábio da história. Ou seja, Jesus é o maior, está vendo aí que a Bíblia está dizendo? Mais sábio do mundo. Jesus é o pregador mais sábio do mundo, ou como está escrito, da história. Então vejamos, em Mateus capítulo de número 12, o versículo 42, ele mesmo disse: eis aqui está quem é mais do que Salomão. Salomão foi o mais sábio da antiguidade. Seu nome ficou associado à própria sabedoria. Porém, Jesus é maior do que Salomão. Veja bem o que a Bíblia está dizendo. Já nós vamos entender aqui agora que a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Entendeu?
Salomão foi o homem mais sábio da antiguidade. Pode concluir que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Então, a Bíblia diz que quando Salomão pediu sabedoria para Deus, Deus deu para ele sabedoria. E ele foi o homem mais sábio, está escrito aqui, da antiguidade. Ou seja, do seu tempo. Com certeza, se Salomão tivesse vivo até hoje, eu até posso acreditar que ele continuaria sendo o mais sábio. Porque Deus nunca fez isso com outra pessoa, a não ser com Salomão. Você nunca vai achar Deus falando com outra pessoa, assim como ele falou com Salomão, que Salomão quisesse, ele daria. E Salomão disse, então me dá sabedoria. E então, aonde a Bíblia revela que Salomão foi o homem mais sábio. Entendeu? Então aqui, como Salomão foi o homem mais sábio, o homem que adquiriu mais sabedoria, adquiriu mais conhecimento, mais provérbio, enfim, o mais sábio. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus se apresenta como o maior pregador do mundo e ele diz, eis aqui quem é maior do que Salomão. Por quê? Por que Jesus está falando, eis aqui quem é maior do que Salomão? Essa é a razão, porque Salomão foi o homem mais sábio. A Bíblia mostra Salomão o homem mais sábio até então, certo? E aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui que foi o homem mais sábio da antiguidade. Aquilo que eu acabei de dizer. Se ele tivesse vivo até hoje, como ele pediu para Deus sabedoria, e Deus que falou para ele, me pede o que você quiser que eu te darei. Então, ele disse para Deus, todo mundo crê que você já viu falar sobre isso, não vou entrar em detalhes sobre o assunto, mas é aqui o nosso texto aqui está revelando sobre a sabedoria. Está falando que Jesus é o pregador, é o maior pregador, certo, da história, o maior pregador do mundo, e Jesus é o mais sábio da história, ou o mais sábio do mundo, e Jesus. Então, como a Bíblia diz que Salomão foi um homem muito sábio, um homem que teve muita sabedoria, um homem que teve muito conhecimento, então a Bíblia está revelando aqui, e Jesus se coloca agora, se apresenta e diz, como a Bíblia está dizendo que Salomão foi o homem mais sábio, então Jesus diz assim, eis aqui então quem é mais sábio do que Salomão. Então Jesus, ele é o maior pregador da história, o maior pregador do mundo, e Jesus, ele é o mais sábio de todo o mundo. E depois, no final, nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar isso para nós também. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós que Salomão, ele, por causa da sua sabedoria, agora Jesus aparece e diz, eu sou maior do que Salomão. Só Jesus pode falar isso. Salomão ficou conhecido também como um grande pregador. Veja isso. Em Eclesiastes capítulo de número 12, o versículo de número 10, ele mesmo diz, procurou o pregador achar palavra agradável, e o escritor e a retidão, palavra de verdade. Agora veja isso. Salomão agora, eu tenho os versículos que eu não vou poder ler, mas vocês vão acompanhar aí. Eu vou ler alguns versículos, outros não. Tá bom? Então veja bem o que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler um versículo aqui, Mateus, capítulo de número 12, o versículo 42. Vamos para a Bíblia. Mateus 12 e o versículo 42. Está falando algo aqui a respeito de Salomão. Vamos então entender. Está escrito assim na palavra de Deus. A rainha do meio do dia se levantarão no juízo como esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Olha aí, aqui Jesus está dizendo que a rainha, você sabe disso, não sabe? Que a rainha saiu da sua terra, inclusive a Bíblia está falando aqui do fim do mundo, ou seja, de um lugar longe que ela veio para ouvir, diz a Bíblia, a sabedoria de Salomão. Todo mundo sabe isso, está escrito na Bíblia. Eu não vou mostrar onde é e nem em detalhe, mas eu estou lendo aqui o que Jesus se apresentou, porque ele é o mais sábio do mundo e da história. Então, aqui a Bíblia está dizendo assim que a rainha, ela ouviu falar sobre a sabedoria de Salomão, e quando ela ouviu falar, ela não acreditava naquilo que o povo falava, naquilo que as pessoas falavam para ela. A história dizia sobre o rei Salomão. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que a rainha ela preparou
uma viagem, veio da sua terra para ver a sabedoria de Salomão. Porque o homem tinha tanta sabedoria que as pessoas não acreditavam, e a rainha mesmo não acreditou. Portanto, ela saiu da sua terra e veio para ouvir Salomão pessoalmente. E aí, agora, Jesus entra em cena e diz assim, que no juízo, essa geração se levantará no juízo, porque a rainha saiu da sua terra para vir ver a sabedoria de Salomão. Aí Jesus disse, eis aqui quem é maior do que Salomão. Entendeu? Então é isso aí o que a Bíblia está dizendo. Quando eu disse que eu vou ler os versículos, outros não. Eu acabei de falar aqui que Eclesiastes capítulo 12, o versículo 10, ele mesmo diz, o pregador procura achar palavras agradáveis e o escritor a retidão, palavra de verdade. Veja bem, porque a Bíblia diz que Jesus é o mais sábio do mundo, da história. Mas Salomão foi um homem muito sábio no seu tempo. Por isso que Jesus levanta e apresenta como sendo mais sábio do que Salomão. Porque Salomão teve uma sabedoria que ninguém teve como ele. Só Jesus, claro. Então veja bem. E agora a Bíblia está dizendo aqui que o sábio Salomão, ele procurou achar palavras para pregar. Ele procurou achar escrito e palavra de verdade. Por quê? Olha bem, a palavra ela não é do pregador. Pregador não tem palavra. Eu estou aqui dando uma palavra, mas a palavra não é minha. Eu não tenho palavra. O pregador não tem palavra. A palavra ela é de Deus. Então, Salomão era o homem mais sábio. Mas a Bíblia está dizendo que o mesmo Salomão, o mesmo sábio, procurava palavra, achar palavras, certo? E ele era um pregador, ele era o sábio, ele era o entendido, ele era o instruído por Deus da sabedoria. Porém, a Bíblia está dizendo que o próprio pregador procurou achar palavras. Ou seja, a palavras não é do pregador, a palavra é do meu Criador, que é o dono do pregador. Então a palavra ela não é do homem, a palavra ela é de Deus. Precisamos entender isso. E que existem muitas pessoas jogando palavra fora porque ele não tem palavra e ele não tem interpretação bíblica. E aí ele confunde uma coisa com a outra. Em vez de ganhar, perde. Entende? Então, mas aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que o pregador procurou achar palavras escritas, palavra de retidão e palavra de verdade. Ou seja, nós não somos dono da palavra. A palavra ela é de Deus, ok? Então a palavra ela não é do homem, a palavra ela é de Deus. Por isso nós temos que procurar palavras para pregarmos, e a palavra está aqui, está na minha mão. Por isso eu estou pregando, porque eu não tenho palavra, mas aqui a palavra está nas minhas mãos, por isso eu prego. Então o sábio procurou achar palavras escritas, palavras de retidão e palavra de verdade. Onde está isso? Aqui, a palavra de Deus. Entendeu? Então a palavra de Deus, está escrito que a palavra de Deus, ela é verdade. Então essa é a palavra de verdade, está escrito na palavra que ela é a palavra de retidão, tá? Está escrito que essa palavra é de verdade. Então essa é a palavra em qual o homem deve pregar. Então o pregador procurou palavra para pregar. Só que esse pregador, ele era o mais sábio. E ele ainda estava procurando palavra. Então, entende que a palavra não é do homem. Ela é de Deus. Continuamos. Mesmo sem saber, Salomão escreveu a respeito de Cristo. E a ele atribuiu a sabedoria. Olha aí. Dos sábios dizendo, a palavra dos sábios são como ogrilhões e como prego bem fixado pelo mestre da construção, que nos foram dados pelo o único pastor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11,
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 e 16 é que está escrito essa palavra. Então, Eclesiastes também está escrito sobre esse assunto. E também em João, no capítulo 10, o versículo 11, está escrito quem é o verdadeiro pastor. Então, a Bíblia está dizendo aqui sobre o verdadeiro pastor. E a Bíblia nos revela que Jesus, ele é o verdadeiro pastor. Ou seja, pastor por excelência, pastor de verdade, pastor real, pastor que salva a ovelha, pastor que liberta as ovelhas, pastor que cuida das ovelhas, pastor que ensina as ovelhas. Ele é o mais sábio pastor do mundo. Jesus Cristo é, certo? Então, existem homens pastores e existe alguém que se levanta como que se fosse pastores, mas não são. Estão ocupando o lugar de pastor, mas não é pastor. Mas Jesus, aqui a Bíblia está dizendo que ele é pastor de verdade. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro pastor, certo? Então, a Bíblia está dizendo para nós que a sabedoria é isso aí que ele traz. Os sábios são como agrilhões e como prego bem fixado pelo mestre, ou seja, pelo aquele que constrói, que sabe construir, certo? E que nós fomos dados pelo único pastor. Então tá aí. O único pastor é Jesus. Quer dizer, na verdade, existem pastores, mas ele é o pastor por excelência, o pastor supremo. Esse é Jesus. Ele é o único, ou melhor dizendo, ele é o verdadeiro pastor, porque não é o único, que existe outros pastores. Mas Jesus é o pastor por excelência, e a Bíblia está dizendo aqui a respeito dele, certo? Então, desde a antiguidade, a Bíblia já aponta Jesus aqui como ser o pastor. E depois vem para a nova aliança, que todos sabem quem Jesus foi, quem Jesus é e o que ele faz. Muito bem. Vamos lá. Em Lucas capítulo de número 2, o versículo 42 e 47, aos 12 anos de idade, Jesus era admirado pela sua inteligência e já estava entre os doutores. Vejam aí, todo mundo sabe que quando Jesus tinha 12 anos, ele chegou no templo onde estavam os homens que eram chamados de mestre da lei, e ele lá no meio deles, ele se revela como aquele que é sábio. Não é que ele era sábio, ele é sábio, certo? Ele sempre foi, e nós vamos ver depois, talvez, quem sabe, aqui, e a Bíblia diz que Jesus, ele é a própria sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus e ele é a própria sabedoria, certo? Então, aí com 12 anos, Jesus estava aonde? No templo, e ele estava sendo ouvido pelos mestres do seu tempo, no tempo da lei, e eles admiravam de Jesus por ver em Jesus aquilo que eles não tinham, que era a ciência da sabedoria, que estava em Jesus e continua em Jesus, ele continua sendo, entende? E eles observavam aquilo que Jesus era, e a Bíblia está dizendo que Jesus tinha 12 anos. Com 12 anos, Jesus já estava no templo, certo? E os homens já observavam a sua sabedoria, porque a Bíblia diz que estava entre os doutores. Então, lá eles ouviram a sabedoria que Jesus tinha. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele tinha muita inteligência, certo? E pela sua inteligência, pela sua sabedoria, com 12 anos ele já estava lá no meio dos mestres, e os mestres estavam observando Jesus por causa da sua sabedoria, certo? Então Jesus é
o pregador mais sábio da história. Jesus é o pregador mais sábio do mundo, disse a palavra de Deus. Continuamos. Vejamos aqui agora. Em Provérbios capítulo 8, e o versículo de número 1 ao versículo de número 36, praticamente é o capítulo inteiro aqui, entende? Só que aqui existem vários versículos que falam sobre a sabedoria, mas eu não vou ler, porque é muito versículo. Veja bem. Então vejamos. Salomão escreveu a respeito de Cristo, o Logo de Deus, a inteligência em pessoa e o arquiteto da sabedoria de Deus. Está vendo aí? Então Salomão, ele escreveu a respeito de Cristo, o Logo de Deus, o Logo que é o Cristo eterno de Deus, que é Jesus Cristo, o eterno, certo? Que a Bíblia está dizendo, entendeu? O Logos de Deus é o eterno, está falando a Bíblia. A inteligência, novamente, entra agora novamente, o Logo, o eterno, a inteligência em pessoa e o arquiteto da sabedoria de Deus. Então Jesus aqui, ele é tudo isso. Por isso a Bíblia está revelando Jesus, o maior pregador da história. Jesus, o maior pregador do mundo. Jesus, o maior pregador da sabedoria. Ou seja, Jesus é o mais sábio de todos. Então aqui a Bíblia continua dizendo aqui a respeito da sabedoria e da inteligência pessoal que Jesus tinha, chamado de Logo de Deus, chamado de eterno e chamado de arquiteto da sabedoria de Deus. Ou seja, Jesus, ele é, porque sempre foi e ele é a sabedoria de Deus, certo? Então, por isso a Bíblia está falando que Salomão, mesmo sem saber, mas como Salomão, ele era o mais sábio dos homens, então o próprio Deus aí coloca que Salomão escreve a respeito do eterno Cristo, do eterno Filho de Deus, aquele que é a sabedoria e a ciência de Deus. Então Salomão, mesmo sem saber, ele agora passa e escreve sobre o eterno Jesus, sobre o Logo de Deus. Está entendendo? É o que a Bíblia está dizendo aqui. O Logos de Deus, o eterno, a inteligência pessoal e o arquiteto da sabedoria de Deus. Então, ou seja, Jesus está dizendo aqui a palavra de Deus que nós estamos meditando nela. Jesus é o pregador mais sábio da história. Então, por isso é que Salomão escreve sobre a sabedoria de Jesus. Por isso que Salomão escreve a respeito da ciência de Jesus, porque Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Então está aí a revelação da palavra de Deus quanto Jesus, o pregador mais sábio da história. É a Bíblia em que está dizendo. Vamos lá. Jesus Cristo é o maior do que Salomão, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha aí, veja bem, vou repetir a leitura para que você entenda bem. Nós estamos falando sobre sabedoria. Estamos falando sobre Salomão e estamos falando sobre Cristo. Salomão foi o sábio, mas Jesus chegou e apresentou: eis aqui quem é maior do que Salomão. Então aqui a Bíblia está dizendo agora sobre Jesus. Veja o que eu vou ler de novo, eu vou repetir a leitura. Jesus Cristo é maior do que Salomão, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vou ler esse versículo agora para que você que está ouvindo, vai ver o vídeo, você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler esse versículo. Esse versículo está em Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 3. Vamos entender o que a palavra de Deus ela está nos revelando. Vejamos. Versículo 3 está dizendo assim: Colossenses 2:3. Para que os seus... versículo 3. Ou eu estou errado? É aqui mesmo, está certo.
em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha aí, Jesus Cristo é o maior pregador mais sábio da história do mundo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está vendo aí o que a Bíblia está dizendo a respeito de Jesus? Jesus, ele é o pregador mais sábio do mundo, aonde está escondido o tesouro da sabedoria e da ciência. Jesus, ele é a sabedoria de Deus e Jesus, ele é a ciência da sabedoria. Então, ele é a sabedoria de Deus e ele é a ciência da sabedoria, ou seja, ele é o pregador mais sábio do mundo. Se alguém quer um pregador sábio, é só ouvir Jesus. Jesus sempre foi e continuará sendo o maior, porque além dele não há outro, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa meditação. Nós vamos dividir em duas partes. O texto que nós lemos, o versículo é o mesmo e o tema é o mesmo, o maior pregador da história, mas eu dividi em duas partes. A primeira parte, Jesus é o pregador mais sábio da história, e a segunda parte, Jesus é o pregador mais convincente da história, ou seja, Jesus é o pregador mais convincente do mundo. Então nós iremos agora para a segunda parte e vai falar sobre Jesus, que ele é o pregador mais convincente do mundo. E nós iremos então entrar nessa razão.